De volta ao programa Mulher.com, ao vivo para todo o Brasil. É de costume, todos os dias, muitos telespectadores entrarem em contato aí conosco, por e-mail, pelas redes sociais, elogiando as roupas que eu uso aqui no Mulher.com. A gente sempre faz questão de agradecer nossos parceiros, especialmente as roupas são da Zoa Moda Rio Acessórios, a loja que veste o programa Mulher.com. A Débora Seguro, que é proprietária, entende tudo de moda, sempre também compartilha dicas de moda, combinações. Por isso a gente convidou ela para voltar hoje ao programa. Boa tarde, Débora. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde, Tati. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco sobre moda, sobre tendências. Débora, recentemente é muito comum a gente ver aí nas vitrines das lojas, nas capas de revistas, em desfiles de moda, a mistura de estampas. Antigamente, a gente via algumas combinações e até causava um certo repúdio, algumas pessoas estranhavam muito. E hoje a moda está tão democrática que quanto mais a gente brincar com as estampas, mais moderno e mais bacana fica. E a gente percebe isso de uma tendência assim, não muito recente, né? Então, na verdade, esse pluralismo cultural permite com que a gente molde muito mais essas tendências. E hoje eu acho que a moda tem muito a ver com o estilo de cada pessoa. Então, acho que se você tendo um estilo próprio, você consegue mesclar, vai muito a ver com o ambiente que você frequenta, tanto de trabalho, o ambiente do dia a dia. Então, eu acredito que isso permite a gente ousar mais, é muito mais fácil hoje combinar. Lógico, prevalecendo sempre o bom senso, que é fundamental. Daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas para vocês de casa. Antigamente a gente via muito essa questão, né? Combinar o sapato com a bolsa com o cinto, de repente a blusa com a cor do sapato. E hoje não. Hoje a gente vai brincando, inclusive com as estampas, com as cores, com as formas geométricas das roupas. Especialmente, Débora, eu queria já mostrar o primeiro look que a gente separou no manequim. É uma tendência muito bacana também do branco e preto, né, que está super em alta, mas especialmente desse look do manequim. Quais são as observações pertinentes e qual é o destaque da combinação? Bom, quando a gente fala em mix de estampas, sempre surgem algumas dúvidas, né? A gente tem aquele certo receio. Será que a combinação que eu estou fazendo está correta ou não? Na verdade, a gente diz que não existe propriamente regras, mas existem algumas dicas que ajudam a gente a fazer essa composição. A não exagerar, né? Exatamente. E como eu te falei, vai muito a ver do estilo de cada pessoa, do ambiente também. A gente fez, no caso, eu fiz um look mais clássico. A ideia era simular uma mulher que quer ousar um pouco mais no seu ambiente de trabalho. Então, a gente colocou o mix de estampa que está na camisa, que é de estampa, com a regata por baixo, que é poá. Então, aí, no caso, qual que é a dica? A gente está trabalhando o quê? As mesmas cores. Então, para não errar, misture as mesmas cores. O preto, o branco, que é um tom acromático, com cinza. Não tem erro, e é como você disse, vem como tendência. Então, preto com branco é muito legal, dá para compor bastante. E aí, no caso, Tati, a gente está misturando um outro elemento, que é a calça. A calça era um tecido de jacar, que também cria uma outra composição que também vem nessa proposta de mix de estampa. Então, é um look clássico que dá para usar tranquilamente. Adorei. E esse look a gente pode usar à noite e mesmo durante o dia, né? Ele é leve? Tranquilamente, tanto de noite como de dia, depende da ocasião, o ambiente que você estará usando. Dá para arrasar, dá para começar a misturar um pouquinho, se sentindo mais segura, né? E se adaptando, né? A moda, tendência, uma combinação aí de estampas um pouco mais discreta, essa questão das cores, né, próximas, e aí a estampa na camisa e dentro a blusinha, as bolinhas. Detalhe que a gente tem um outro elemento também, Tati, que é a renda. No caso, como ela é no tom da própria camisa, no off-white, dá para compor também. Então, a gente tem a mistura, são 3 misturas diferentes. Então, a camisa de uma estampa, a regata de poá e a renda. Fica um look bem acromático, bem elegante. Moderno, feminino. Moderno, feminino e já nessa tendência de mix de estampa. Adorei. Débora, eu queria te convidar agora para ir ali num outro cantinho do nosso estúdio. Nós temos uma arara montada com outros looks. E aí a gente vai usar um pouquinho mais para aquelas mulheres que querem aproveitar aí as peças do guarda-roupa. O que você destaca primeiro aqui pra gente, Débora? Bom, um outro look que a gente tem, que é legal a gente falar, que são as dicas que eu tô passando pro pessoal de casa. Tá.
que é para começar a compor. Então, aqui a gente tem... Eu tenho uma calça, no caso, se for analisar a estampa dela, Tati, é uma estampa de animal print, tá vendo? De cobra, num tom terroso com dourado, com uma camisa de onça, usado, né? A calça estampa de cobra e a Isso. camisa estampa de onça. Exatamente. Deixa eu te explicar por que a gente pode fazer essa composição, para o pessoal de casa entender. No caso aqui, a gente está trabalhando o tom, que na verdade são tons, o tom meio marrom, aqui o dourado da calça. Então, pode fazer essa mistura e o formato da estampa. Então, se você vê a onça aqui, o formato de estampa, com bola, e aqui da calça também. Então, misturar os formatos de estampa também cria um mix da peça. Também cria um look bem diferente. Aí, a gente dá para filmar em detalhes a estampa da calça? E tem essas bolas, né, que a Débora comentou, tanto na calça quanto na camisa. É mais uma dica. Exato. Quem olha assim, a gente acha que meio que... Ai, que dificuldade, como que eu vou combinar? Será que fica legal? Mas essa é a dica, então. Fica atento na sua peça que você tem de roupa, fica bem atenta no formato. Então, se você tem a calça com o formato arredondado, a camisa tem o formato arredondado, dá para misturar tranquilamente, obedecendo, claro, os tons. Legal. Aí aqui a gente colocou, para dar um contraste na peça, que a gente sempre gosta, um tchan, a gente colocou um colar turquesa, que dá um contraste perfeito. Poderia também trabalhar o laranja, que fala assim, mas com estampa eu posso colocar um terceiro item, uma cor? Pode, dependendo da combinação, colocando uma coisa mais... um tom que se aproxime exatamente ao tom da estampa, dá para compor e ficar bem legal. E continua essa tendência do maxi acessório, né, que a gente já vê aí há algum tempo, permanece. A gente pode reaproveitar o que já adquiriu e, de repente, se for fazer uma nova aquisição de algum acessório, vai continuar, né? Tá firme e forte aí na moda. A indústria de acessórios cada vez mais muito próxima à indústria da moda. Então, o legal disso é o pluralismo que eu falei, que pode compor. Então, o que antigamente, você mesmo falou, que antes era um receio nosso de usar, a gente pode compor tranquilamente. A gente vai brincando, né? Vai brincando. Dessa peça especialmente, Então, Débora? na verdade, aqui eu quis mostrar para vocês como aqui a gente seguiu uma regra, certo? Aqui a gente falou da regra remetendo ao círculo, né? As bolas. Só que assim, existem regras, mas na verdade vai muito com o estilo da própria pessoa. Por exemplo, se eu sou um estilo mais despojado, se o meu dia a dia é um mundo mais fashion, mais diferente, eu posso usar, não necessariamente tendo elementos comuns, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma calça numa estampa e a regata, ela é numa estampa totalmente diferente. A estampa de porcelana agora, que é bastante tendência, que remete aos porcelanatos portugueses. Lindos, por sinal. Que você já usou um look que a gente usei colocou. Aqui no Mulher.com e também brincando na estampa. Isso é para mostrar, na verdade, Tati, que não existe muito regra. O que eu estou querendo mostrar para o pessoal de casa é que algumas dicas para ajudar quem está iniciando essa composição. Mas que você pode usar, se você tiver estilo, você pode usar. Aqui a gente jogou também uma echarpe, um acessório, que seria um terceiro elemento também, no caso. Tá vendo? Ele é meio no tie-dye, para misturar e criar esse look despojado. Legal. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre os nossos looks, porque hoje eu vim especialmente com um mix de estampa, e você sabe que na maquiagem, a Neidoca, a Neide, que é uma mãezona, arruma todo mundo, dá aquele tapa no visual, e aí a Neide está perguntando, Tati, é uma blusinha e uma saia? Essa peça especialmente é um vestido que já vem brincando com essas estampas, né, Exatamente. Débora? O legal é que, assim, quem tem dúvida, mas como que eu vou compor? Então, assim, hoje você encontra looks também prontos, como esse vestido. Então, a gente tem a mistura de estampa. No caso, a gente está a parte de baixo, é o mesmo formato. Repara que é o mesmo formato de estampa, Tati. Uma é menor e uma maior, pode isso também. Mesmo não sendo o mesmo tamanho, sendo o mesmo formato, você pode usar. Aí tem a mistura de cores, aí a gente jogou os acessórios nos tons do vestido também, para dar um contraste e ficar diferente. Então, de repente, você pode começar com uma peça que já vem com essa mistura de estampas, que é igual esse chemisé que está na arara também. Lindo. Que já é a peça com essa brincadeira, né? Exatamente. Aí você já consegue comprar a peça com mix de estampas. Aí, no caso, está focado bem, mistura o onça, que são 3 elementos, se você for reparar. A gente tem o onça, o animal print no verde. A gente tem o floral, nas flores, no rosa. E a gente tem, assim, bem de fundo, uma estampa de cobra. Então, assim, são 3 elementos misturados.
E o legal é que a gente pode colocar, no caso que eu sugiro, o acessório, focando sempre para o liso. Aí focando sempre na cor que prevalece na roupa. Por exemplo, o pink. Então, fica legal, dá um contraste diferenciado. Ah, gostei dessa dica. Então, se de repente a minha roupa, no caso aqui um vestido, já tem bastante estampas, muitas cores, o meu acessório ou eu vou para aquele neutro, dourado, prata, ou para a cor que prevalecer no look. Exato, igual a gente fez com você, por exemplo. A gente focou o quê? O acessório, que é o crucifixo, no tom do laranja, que está chamando que a estampa é a cor, uma das cores que mais prevalece no seu vestido. Então, a gente está destacando, então fica uma composição perfeita. Legal, adorei. Nós temos mais um manequim aqui montado no nosso estúdio e aí uma mistura bastante ousada, né, Débora? Eu gosto bastante e a gente já observa muito nas ruas também, andando pelas ruas. Exatamente. A estampa floral, que é linda. A gente fez um look aqui para finalizar um pouco mais ousado, Tati. Então, a gente está com um blazer, na verdade, um casaqueto de uma estampa e uma camisa de uma outra estampa. Por que faz essa composição perfeita? Porque a gente está trabalhando tons iguais. Então, repara, ó, eu peguei o casaquinho, qual a cor que prevalece no casaco? O roxo, certo? O tom mais escuro. Então, eu peguei a camisa e joguei para o tom do casaco. Então, cria essa sintonia perfeita, mesmo sendo estampa diferente. Adorei. Quem está adorando também nossas dicas em casa, a telespectadora Maria Lúcia Argolo da Silva. Inclusive, ela fez aniversário no último dia 26. Tá prestigiando a nossa programação. Um beijo para você, viu, minha linda? E tá aí mais uma opção de look para a gente ficar mais bonita, elegante, brincar com as estampas e se permitir, né, Débora? Isso que é bacana. Com certeza, tá? Eu acho que isso é o mais importante, você saber usar. Vai começando devagar e, de repente, mas como que eu vou misturar? De repente, eu posso jogar acessórios. Isso é uma dica interessante. Eu vou usar no sapato, vou usar o sapato de uma estampa, de repente jogar uma echarpe, um lenço, lógico, combinando com o meu look. Então, dá para usar colocando um acessório, aí vai começando, vai se acostumando, né? E depois vai se liberando, se permitindo, né? Que o verão é tão colorido, nos permite tanto mais ousar, né? E eu gosto sempre de comentar, gente, a vida é muito curta para a gente ter um estilo só. Mistura tudo, se permita, o que você gosta, né? Como você se sente bem. E aproveite dessas pinceladas da moda, da tendência. Claro que tem coisas que a gente acaba não se adequando, né? Ai, Tati, isso não me agrada muito. Mas sempre tem coisas que nos agradam. E aí a gente consegue, abrindo o nosso guarda-roupa, olha, essa peça é bacana, lembra um pouquinho daquilo que a Débora falou, essa cor dessa estampa combina com a cor dessa outra estampa. E aí você vai brincando, vai se permitindo. Coloque mais cor, mais mistura aí na sua vida. Débora, estou muito feliz com a sua participação hoje no programa Mulher.com. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu look. Listras, branco e preto, adoro também essa dobradinha. E eu vejo também, né, o acessório, também o maxi colar. Na verdade, aqui a dica que a gente trabalhou, eu trabalhei cor. Então, eu estou trabalhando um preto com branco, por isso que eu estou com estampa diferente. Então, a minha blusa, a própria blusa, ela tem várias estampas de xadrez e o blazer por cima no listrado. Então, por que cria uma sintonia perfeita? Porque eu prevaleci no preto e branco. E como eu sou mais criativa, mais despojada, eu já coloquei um acessório no tom do azul, para deixar um pouquinho mais a minha cara. Aí vai da pessoa, se ela gosta de usar mais ou não, ou de repente um sapato. Mas a dica que eu falo, tá? Sempre compor cor com cor, ou se não, compor formato de estampa com formato de estampa. É uma regrinha aí que ajuda. E não tem erro. E não tem erro. Adorei. Débora Seguro, nós vamos divulgar todos os contatos. A gente agradece mais uma vez o carinho com o nosso público. E em breve a Débora volta ao programa para dar aí mais sugestões para você ficar linda em qualquer ocasião. E especialmente nesse período, né, nessa época que a gente vê a mistura de estampas muito forte, se permita misturar, viu? Vê o que você tem aí no guarda-roupa. Tenho certeza que você vai conseguir montar looks bem bacanas a partir das dicas, né, da Débora Seguro. Obrigada mais uma vez. Querida, eu que agradeço. Arrasou. Volte sempre com outras sugestões. Eu que agradeço o pessoal de casa, que é sempre tão carinhoso com a gente, acompanha a nossa fanpage, vai acompanhando as dicas. E lembrar, Tati, que agora todos os looks seus, looks aqui da Arara, você encontra na nossa loja virtual pelo Facebook. E queria agradecer, porque agora a gente está com um projeto novo, que é a Camila Mianchini, nossa produtora de moda, que está junto com a gente. Então, dá uma assessoria na loja também. Camila arrasando. E contatos nas redes sociais?
Débora Segura, Zoa Moda Rio e acessórios. Tem a página, né, no Facebook. Exatamente. É só curtir e acompanhar outras dicas de moda e de tendências. Zoa Moda Rio. Exatamente. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu que agradeço. Turminha, mais uma pausa rápida e daqui a pouquinho a gente volta com mais atração. Até já.